Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Convido a se inscreverem em nosso canal, curtirem, compartilharem, comentarem os nossos vídeos. É muito importante para nós, pois o algoritmo do YouTube entende que é um material relevante e então divulga a demais pessoas, bem como também faz com que a gente tenha uma ideia do que estão achando dos nossos materiais, no que a gente pode melhorar. Agradecemos as sugestões, os comentários. Caso tenham dúvidas, as dúvidas, vamos gostar bastante de ler e assim que lermos, responderemos dentro do possível. Mestre querido, irmão amigo de todas as horas, Jesus, agradecemos infinitamente por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede de realizarmos em nosso lar, juntamente com a nossa família, este Evangelho, este momento em que nos permitimos entrar em conexão com os nossos benfeitores, com Deus, para conseguir dentro do objetivo do Evangelho, o aprendizado, entrarmos em contato com esse conhecimento, com essa luz que é a boa nova, que é o Evangelho que o Senhor nos deixou, que fala do seu grande objetivo, que é nos tornarmos cristãos melhores, que é nos falar do amor. Agradecemos a imensa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na escola da vida e de podermos aqui aprender a teoria e a prática daquilo que necessitamos para a nossa evolução. Pedimos à equipe espiritual do SESB, responsável pelo Evangelho no Lar, para que acompanhe conosco esse Evangelho, fazendo as limpezas psíquicas, as asepsias nos lares que nos assistem, dando a assistência espiritual aos nossos irmãos que se encontram no plano espiritual, mas que estão de alguma forma atrelados à psicosfera dos nossos lares, bem como auxiliando e socorrendo também aos nossos irmãos que nos ouvem, dentro das suas necessidades mais íntimas e mais profundas que carregam consigo. Gratidão, Pai, por essa oportunidade. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 40, o venenoso antagonista. Diante da noite, refrescada de brisas cariciantes, Filipe, de mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoavam a alma, com tanta emotividade e amargura que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. E interpelado pelo respeito carinhoso de Pedro, que voltou a tanger os problemas das tentações, o mestre contou pausadamente. O Senhor nosso Pai precisou de pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e dissoluta, e para isso localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que o amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. Aí situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente. Fundaram ativo núcleo de caridade e fé transformadora que valia por avançada sementeira de vida celeste. E tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. A princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Espalhou ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto,
os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os painéis do poder de um momento para o outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíram toda a glória que os visitava ao Pai que está nos céus. Foi então que os seres escarninhos e perversos encheram-lhes a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para diante, a serviço dos desalentados e dos aflitos. Exasperado, o espírito das trevas mandou-lhes então o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família, e disse-lhe, solene: És um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir a extensão de tuas fraquezas na carne? Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno? Clama tuas culpas? Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se, esquecendo-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai através do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios, e, entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Desde o instante em que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo, deitou-se e, decorridos alguns dias, morreu de pesar. Vendo-o desaparecer sob compacta onda de lamentações e tristezas, a esposa seguiu-lhe os passos, oprimida de inominável angústia, e os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. E assim o venenoso antagonista venceu os denodados colaboradores na crença e do amor, um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse pequena sugestão de tristeza. Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou intervir no assunto, sentindo assim que os companheiros preferiram guardar silêncio. O divino amigo concluiu expressivamente: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. É interessante analisarmos porque a gente às vezes se pergunta como o mal adentra, como as trevas adentram nas nossas mentes, nas nossas percepções, na nossa vida, enfim. E aqui o mestre
nos ensina. Ele nos apresenta nos venenosos antagonistas. E aqui Jesus vai nos narrar mais um antagonista. Antagônico, aquilo que é contrário, tudo aquilo que é contrário. E ele vai nos dizer, vai nos contar uma história muito similar, inclusive, à lição passada. E já vem um tempo que o Lúcio vem dizendo, como se tivesse desdobrando esse ensinamento do mestre de várias formas para que nós consigamos analisar melhor dentro do nosso contexto. Lembrando que o Evangelho ele é sempre para nós. Ele é algo para as nossas vidas, para a nossa reforma íntima, para a nossa transformação moral, para a nossa família. Ele não é simplesmente uma história de alguém ou uma história de um povo. Se você analisá-lo num breve olhar da história, ele pode até ser apenas uma história de um povo. Mas o cristão, ele não tem que ter esse olhar. O olhar do cristão é analisar nas histórias onde você está, onde você se encontra. E ver, inclusive nas nossas palestras, eu aconselho todos a assistirem, são muito boas. Reinaldo, o benfeitor da nossa casa, ele traz essa visão transpessoal da Bíblia, essa análise mais profunda, mais espiritual. Ela também conta uma história, mas essa história é sobre as nossas vidas, sobre o nosso espírito. Ela não é simplesmente um conto, uma história que aconteceu com alguém, mas é algo que eu preciso analisar hoje, na minha evolução, porque todos nós, em um momento ou outro, estamos ou passamos ou vamos passar por essas situações lá narradas, e ele vai nos dizer exatamente como agirmos em determinadas situações. E esse antagonista, e esse contrário, é muito próximo a nós, é um sentimento ainda que nos assola bastante. Aqui, Pedro ainda queria saber a respeito das tentações. E Filipe, apesar de estar próximo do Mestre, Filipe ainda trazia angústia que povoava a sua alma. Então, para mostrar que os apóstolos, apesar do contato com o Mestre, eles ainda tinham as suas imperfeições. E eu acho muito importante a gente frisar isso e a gente analisar esse aspecto da fragilidade dos apóstolos, da fragilidade moral, evolutiva, espiritual dos apóstolos, mas não para que nós olhemos no olhar de julgamento a respeito deles, de quem eles eram, mas para que a gente analise em nós se eles eram homens ainda imperfeitos, mesmo em contato com o Pai, ainda tinham as suas imperfeições, como a gente já viu na lição. O argumento justo, ainda nós não somos anjos, ainda não nos tornamos seres perfeitos. Estamos aqui perfectíveis, pronto para nos tornar perfeitos através dos ensinamentos do Cristo, do Mestre. Mas esse ensinamento, apesar de nós, como divulgadores, propagadores desta boa nova, nós propagamos aquilo que primeiro precisamos. Então, aquele que fala é porque também necessita ouvir. Aquele que ensina também necessita aprender. Teve até um evangelho que falou justamente sobre isso. Falava assim, que o mestre são torturados pelas próprias lições que transmitem aos outros, no apelo divino, mostrando pra gente que mesmo aqueles mestres da terra, nós, mestres na terra, mestres no ensinamento, mas não quer dizer que a gente é mestre no entendimento, mestre na sabedoria, mestre na prática. Estamos todos aprendendo na escola da vida. Jesus era o mestre.
Nós somos todos aprendizes. Ele era mestre no que falava e no que fazia. Nós somos todos seus aprendizes. Então, quando coloca mestres aqui, é no sentido mais de quem ensina, mas ainda não é um Cristo. Mestre de aprendizado, professor, seria professor, porque nós estamos ensinando, mas não quer dizer que já sabemos. Muitas coisas na física, por exemplo, colocar a mão no fogo, a gente sabe que queima, mas muitas vezes a gente sabe que queima e ensina para não colocar a mão no fogo, não porque a gente foi lá e colocou a mão no fogo, mas porque a gente aprendeu pela física, pela vida dos outros, pelas experiências alheias, que colocar a mão no fogo queima. Muito ensinamento do Evangelho também é assim. A gente ensina. Algumas coisas já aprendemos em outras existências e nem sequer nos lembramos e trazemos isso por aprendizado agora. Outras ainda estamos tentando conquistar, aprendendo para conquistar dentro de nós essas experiências, transformando elas então em experiências para a nossa evolução. Mas todo aquele que ensina ainda está aprendendo inclusive o que ensina. E por que eu estou dizendo isso? Porque na lição passada e em umas lições anteriores, o mestre quis nos dizer exatamente isso, da nossa fragilidade moral, mas não para dizer que a gente é ruim e continua assim, mas para nos mostrar as nossas sombras, para que nós nos iluminemos, torne essas sombras mais luminosas, para que a gente evolua, sabendo de onde estamos, para onde nós precisamos ir com esse aprendizado. E não para que a gente se diminua, no sentido de se sentir tão imperfeito, tão inferior, tão miserável espiritualmente, que a gente acha que não tem sequer o direito de ensinar. Temos sim, porque a boa nova é justamente para nós, imperfeitos que somos, porque os anjos, como já foi falado nas lições anteriores, não necessitam mais desse aprendizado, porque já passaram por esse estágio e já evoluíram. Então, é para nós. E essa história, Jesus começa dizendo que o nosso Pai, Deus, precisava de um pequeno grupo de servidores, de trabalhadores, de servidores, numa cidade revoltada e dissoluta. Para isso, localizou no centro dela uma família de 5 pessoas. Na lição anterior, ele se referia a apenas uma pessoa que estava nessa batalha, nessa labuta religiosa. Estando-nos sozinhos é muito mais difícil, porque não tem quem nos alerte, não tem aquele que nos levanta. Por isso que o mestre já nos orientou, vão de 2 em 2, pelo menos, para que se um estiver caindo, o outro perceba e esclareça ele, olha, você está caindo, olha isso, olha aquilo, para que um auxilie o outro. E aqui eram 5, pai, mãe e 3 filhos. Habituados, os felizes colaboradores começaram a servir brilhantemente. Então eles eram servidores brilhantes, inclusive eram bem perseverantes, eu diria, bem disciplinados, porque olha só, eles passaram por inúmeras provas muito bem. Fundaram ativo núcleo de caridade e fé transformadora que valia por avançada sementeira de vida celeste. E tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. Temos que fazer uma observação aqui. Todos nós, quando adentramos o caminho religioso, além dos nossos próprios adversários, os adversários pessoais nossos, individuais, porque nem sempre fomos flores que se cheirassem,
e nós vamos adquirindo os nossos próprios adversários, os nossos próprios inimigos, com a nossa própria inferioridade, pela nossa personalidade. Mas quando a gente estende a bandeira do Cristo, nós também abraçamos os antagonistas do Cristo, os adversários do Mestre, aqueles que ainda se encontram na escuridão de si mesma, na escuridão interna e pertinazes, insistentes no mal. É comum. Todos nós, enquanto estivermos a caminho de Deus, vamos ter olhos que nos observam. Já dizia inclusive Paulo que nós temos uma multidão que nos observa, porque todo o trabalho que a gente realiza, ele é observado pelos nossos irmãos encarnados, mas ele é principalmente observado pelos nossos irmãos desencarnados, porque como eles não têm necessidades que nós temos aqui na matéria, eles podem ir em contato conosco 24 horas, observar as nossas vidas, as nossas vivências dentro do Evangelho, inclusive. Quais são as nossas ações no nosso dia a dia, se o que a gente diz ou faz está condizente com aquilo que a gente aprende, se nós somos cristãos só dentro do centro espírita, dentro do templo religioso, ou se nós somos realmente aquilo que nós professamos, se há divergência no conceito cristão. Então, seremos sim observados de perto por eles. E às vezes esse trabalho vai causar neles essa movimentação para que a gente pare, como foi falado no evangelho anterior. Lembrando que esses espíritos das trevas não são aquela figura que a gente comumente é acostumado por séculos a acreditar. Demônios, Satanás, como algo, um filho caído, um anjo caído na terra e que sentiu inveja de Deus e bababá, e são tantas histórias e são tantos nomes, mas que nenhum é verdade. Esses irmãos das trevas são espíritos, assim como nós, que, assim como nós, têm experiências, tiveram experiências, e essas experiências não proporcionaram para eles ainda um contato com Deus. E por algum motivo que só Deus sabe, optaram pelas trevas, pela escuridão, pela não compreensão do amor de Deus, dessa lei infinita de bondade, de justiça. Eles preferem as suas próprias leis egoísticas e por isso se transformam em maus. Como dizem os espíritos, no livro dos espíritos, que o maior mal que tem é o egoísmo. Então eles são egoístas, por excelência, personalidade egoístas. Mas quem de nós não é egoísta em algum momento? Não é mesmo? Será que a gente é perfeito? Não, nós não somos perfeitos. Nós somos perfectíveis, ainda estamos evoluindo e eles também evoluirão. Isso que é a grande misericórdia de Deus e que é tão bonito da gente compartilhar, da gente divulgar, porque não há mal que permaneça mal para sempre. Só o bem é eterno. Só o bem caminha e vai se tornando cada vez mais bom. O mal caminha sempre pela misericórdia divina para Deus. Então, em um momento ou outro, esses adversários, esses antagonistas, esses espíritos das trevas também encontrarão a Deus. E então serão trabalhadores tenazes da luz.
Eles apenas estão, digamos assim, na polaridade, no trabalho divergente. Mas quando se tornarem trabalhadores da luz, serão excelentes trabalhadores. São os melhores trabalhadores, porque são aqueles que já conheceram o mal e agora sabem da necessidade do trabalho no bem. A princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. E aqui Jesus já fala de uma desvirtude casada em uma virtude antagonista. Que interessante, né? Porque qual remédio a gente pode utilizar na maledicência? E a maledicência que eu coloco, aqui esses servos estavam sendo alvo dessa maledicência. Mas muitas vezes nós podemos ser também não só alvos da maledicência alheia, como também divulgadores da maledicência alheia. Somos nós aqueles que realizam essa maledicência, aqueles comentários tão sagazes às vezes, tão simplistas, tão próximos da vida alheia. A maledicência é qualquer coisa que eu falo mal de alguém pelas costas daquela pessoa, porque eu não tenho coragem de ser um adversário dela e dizer aquilo que eu penso, que às vezes pode ser verdade, mas que não necessita ser dito. Porque a gente tem que dizer apenas as coisas boas dos nossos irmãos. Se cada um pensar apenas o bem, nós estaremos o tempo todo orando pelos outros. Mas se nós pensarmos e falarmos o mal das pessoas, a todo instante estaremos praguejando, assim dizendo, uma linguagem mais popular. Estaremos realizando um mau pensamento para essas pessoas. E eles venceram, e venceram essa dificuldade com a tolerância. Tolerar os outros, sabendo ainda da inferioridade de cada um. Lembra que uma reforma em um evangelho, nós falamos a respeito de nós termos essa compreensão dos erros alheios? Então, também temos que ter essa tolerância ainda com os nossos irmãos maledicentes. Espalhou ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante, os superaram as dificuldades. Porque essa prova, a prova da pobreza, ela muitas vezes nos traz a revolta por não aceitarmos a condição no qual nos encontramos. Se não bem entendida e não bem passada, nós podemos sim nos revoltar contra Deus, achar que não somos merecedores, que não necessitamos dessa experiência, e nos vem a revolta. E a revolta nunca é uma boa resposta. Mas eles aqui passaram as dificuldades com os serviços incessantes. Saíram dessa dificuldade, dessa prova, trabalhando e conseguiram sair. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Aqui, as serpentes da calúnia são aquelas falas maldosas a respeito dos outros, dos delitos que os outros cometem, e geralmente são falas inverídicas a respeito de alguém, de algum ato ou alguma coisa que alguém teoricamente poderia estar cometendo, mas que não é verdade, são mentiras.
Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Inclusive, no nosso Código Penal, a calúnia é até um crime contra a honra. Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do serviço de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os princípios do poder de um momento para o outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíram toda a glória que os visitava ao Pai que estás no céu. Então aqui tentaram envenenar com o demônio da vaidade. E quantos de nós caem nesse demônio da vaidade, não é mesmo? Mesmo, às vezes, na divulgação do próprio cristianismo, a gente se envaidece. É ainda da natureza humana quando a pessoa está em mais evidência do que o próprio Cristo, do que o próprio ensinamento. Se ele está sendo muito mais divulgado do que o que ele ensina, se ele está sendo maior, mais aclamado, mais ovacionado, mais considerado do que o próprio cristianismo, do que o próprio Cristo, então analisemos se não está aí vestido de vaidade. Porque nesses momentos, principalmente para os divulgadores do cristianismo e de outras religiões também, eu diria, o mais importante não é aquele que divulga, mas é aquele no qual o ensinamento está baseado de quem divulgamos. Deus é o maior e não aquele que divulga as leis de Deus. O Cristo, como mestre, ele é o maior e não os seus aprendizes. Os seus aprendizes são ainda seres imperfeitos e que a gente tem que ter muito cuidado para que essa vaidade não nos reveste. E aqui esses servos revestiram de humildade, se fizeram humildes para combater então a vaidade. Mais um antagonismo, a vaidade. Quem quer trabalhar a vaidade, trabalhe a humildade. Foi então que os seres escarninhos e perversos encheram-lhes a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para diante a serviço dos desalentados e dos aflitos. Olha só que lindo! Porque enquanto a gente continuar amealhando, amontoando bens para nós, isso denota o nosso egoísmo, o nosso extremo egoísmo. Para que tanto? Mas quando a gente adquire esse recurso e redistribui aqueles que necessitam, é um recurso valioso de Deus, dando aos outros uma condição de humanidade. Todo o recurso da terra, ele é bem empregado se nós dividirmos eles a todos. Não para que todos sejam ricos, mesmo porque se todos fossem ricos, não existe recurso suficiente na terra. Tem uma lição, que agora eu não me recordo onde eu vi, mas que falava assim, que nós temos condições de ter uma vida justa, se eu não me engano é no Livro dos Espíritos, que Deus deu recurso justo para todos os seus filhos na terra.
Mas se a gente tentar extrair todas as riquezas da Terra para ser rico, nós acabaríamos com a Terra, com o planeta Terra. Ele não suporta que todos os seus habitantes sejam ricos, porque o que a gente pensa em fazer justamente quando a gente tem dinheiro? Compra casa, carro, celular, aí é um celular por ano, aí é um carro por ano, aí é uma casa mais moderna, aí eu quero trocar o sofá, que aí é um sofá por ano. E quantos bens, quantas coisas, quantas matérias da Terra a gente vai extraindo do nosso planeta, quantos recursos preciosos de minerais, de vegetais, de animais, de recursos do planeta Terra para ser convertido no nosso bem-estar, que às vezes nem é o nosso bem-estar, mas é o bem-estar para o nosso status e para os nossos olhos. Isso não é egoísmo? O que vocês acham? Deixa aí os seus comentários. O que vocês acham a respeito disso? Vocês concordam? Eu sei que muitos de nós carrega ainda aquela pretensão de ficar rico, de ter dinheiro, mas para que você quer tanto dinheiro? O que você pensa em fazer com esse dinheiro? Sabe administrar esse dinheiro? E se tivesse, será que esse dinheiro seria algo para promover o seu espírito? Ou seria para você a sua perdição? Para esses servos fiéis, foi um bom emprego que eles realizaram com esse recurso. Nós temos também relatos de nossos irmãos que já receberam por esse trabalho. Chico Xavier, por exemplo, é um deles, já recebeu inclusive uma fazenda por um atendimento que realizou, mas como ele sabia que aquele recurso não era dele, que não via pelo seu trabalho, apenas por ele, Chico, mas pelo seu trabalho, ele deu um fim útil e auxiliou milhares de pessoas com seus próprios livros, inclusive sabendo que eram dos espíritos. Ele não ficou com um direito autoral. E todo o direito autoral, ele foi muito cuidadoso nisso. Infelizmente, como nós somos imperfeitos, não sei se talvez ele estaria satisfeito e feliz hoje do que é feito com o dinheiro dos seus livros, mas isso cabe a cada homem na sua própria consciência, depois, em contato com Deus, saber do que é feito com as dádivas que Deus nos deu. Mas ele utilizou de tudo que vinha até ele para ser bem empregado e bem utilizado daqueles que necessitavam, porque ele também era um servo. E aqui esse espírito das trevas mandou então o demônio da tristeza, lembrando que demônio é pensamento. Então, o pensamento ruim dá tristeza. E esse pensamento ruim foi direcionado. Agora não foi para a família inteira, mas foi para um da família. Provavelmente, ele coloca aqui o chefe da família, aquela figura que os outros se espelhavam da família. E essa tristeza foi tão insistente e que ele acabou caindo nessa tristeza. Que dizia esses pensamentos: és um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente do Senhor? Quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca antes de tudo sentir a extensão de tuas fraquezas na carne? Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno? Calma tuas culpas. E quem de nós não tem culpa? Tuas culpas. Quem é que não tem culpa? Não deveríamos ter, sabia? A culpa nos entristece, esse sentimento de culpa.
E às vezes ele vem por vários fatores, várias situações das nossas ainda imperfeições. Mas as situações da vida, os acontecimentos, eles não são para que nós sintamos culpa, não são para que nós sintamos revolta, eles são para que nós aprendamos com eles. Quem de nós não comete erros? Ele coloca aqui, teus erros. Quem não comete erros? Realmente, não somos anjos. Por isso, estamos falando do Cristo. Porque se anjos fôssemos, nós já estaríamos Cristos em outros locais, trabalhando pela humanidade em outros planetas. Por isso, cabe sim a nós falarmos. Por isso, falamos no começo da importância da gente saber das nossas imperfeições, para que nós tenhamos sempre o pé no chão, de saber onde nos encontramos, para caminhar a partir de então. Não para que nós sintamos culpas e estagnemos nas nossas inferioridades. E essa culpa foi tão tamanha, essa tristeza pegou de tal forma que esse pai de família, o infeliz, alarmou-se, esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai através do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios e, entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Por isso também tivemos um evangelho no qual nós falamos que se o nosso irmão está no crime, o que nós temos que fazer? Acusá-lo? Condená-lo? Não, porque chegaria o momento da culpa. Chegaria o momento de resgatar então aqueles atos nos quais a consciência cobraria. Então caberia a nós erguê-los, caberia auxiliá-los para que eles saíssem justamente desse sentimento, dessa sensação de culpa e se reerguesse e caminhasse. Porque tudo é experiência, tudo é aprendizado. Vendo-o desaparecer sob compacta onda de lações e lágrimas, a esposa seguiu-lhe os passos, oprimida e de inominável angústia, e os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. A tristeza, os sentimentos imperfeitos e inferiores, assim como os bons sentimentos, eles são como se fossem propagados. Um sentimento de tristeza que eu carrego pode atingir também algum membro da minha família, que vai se sintonizar com esse sentimento e vai se entristecendo também, e vai um e vai outro, assim como a raiva também é um outro sentimento, vai um, outro, contaminando várias pessoas, assim como também os sentimentos de amor, de paz, de equilíbrio, contamina. Por isso as nossas companhias, a nossa convivência, a gente tem que estar sempre passando um filtro, porque nós somos contaminados também pelo ambiente em que nós estamos. E assim o venenoso antagonista venceu os denotados colaboradores da crença e do um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse pequena sugestão de tristeza. Sugestão de tristeza. Ele só demonstrou os pontos em que em que aquele chefe de ilha ainda era pequeno, para colocar nele o sentimento de culpa. E esse sentimento, sim, assola-nos também a nós, pode assolar-nos em algum momento das nossas vidas, e
cabe-nos então nos levantarmos, nos reerguermos, nos fortalecermos em Deus com o trabalho. Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos entes ousou intervir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiram guardar o silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e perversa contra a luz. Então, enquanto tivermos recursos para trabalhar nós mesmos, trabalhar a nossa personalidade, o nosso espírito, com os nossos pés, com as nossas mãos, com as nossas mentes, com as nossas inteligências, com os nossos sentimentos, essa tristeza que nos assola, essa tristeza destrutiva, ela será uma arma que esses gênios das trevas, visita ameaçadora, que esses gênios das trevas vão utilizar contra nós. E a gente tem que ter muito cuidado com essa arma, porque ela é muito sutil. Às vezes acontece algo na sua vida, você passa por alguma experiência que lhe causa uma dor, uma tristeza. E de repente, essa tristeza vai tomando conta, numa proporção que você, analisando racionalmente, não teria essa proporção. Se você estivesse analisando de fora, você diria, não, você está tendo algo exagerado, algo um volumoso, tão pequena coisa. E isso vai crescendo, que se você deixar tomar essa tristeza, ela te leva a um estágio tão profundo de tristeza, depressão. E o próximo passo, ele pode ser muitas vezes o que aconteceu aqui com esse chefe de família. E nós estamos num mês em que é nos convidado a refletir sobre as nossas vidas. Nós então temos, diria, uma obrigação de refletir. Estamos deixando de ser assolados por essas tristezas. Porque nada nos é tão fatal que a gente deve se deixar bater por a tristeza de forma tão desconsoladora. E nós temos então força nos momentos de pedir aos nossos benfeitores para que ajude-nos a sentir a tensão do que realmente devemos sentir e que tire de nós esses sentimentos exagerados que são sim às vezes utilizados por esses irmãos antagonistas bem para nos subverter dos nossos caminhos, nos tirar dos caminhos. Então fica uma nota para nós. Se você que me escuta não está deixando a tristeza tornar muito profunda, maior do que deveria ser, analisar se realmente é tudo isso, esse acontecimento, se não tem outro caminho, o que você aprendeu, porque tudo que acontece é para evoluir e tudo é aprendizado. Se eu me deixar bater esse sentimento de tristeza e me deixando me perder por ele, então eu preciso me reconectar com os para que eu consiga ter a força necessária para não sentir tristeza, porque em algum momento nas nossas vidas teremos momentos de tristeza, mas que essas tristezas não sejam esse momento, não sejam duradouras. Se está ficando duradouro, vá procurar ajuda profissional, vai procurar alguém para desabafar. Não fique curtindo tristeza, não é saudável, não nos faz bem e muitas vezes
são, sim, utilizadas como armas nossos irmãos, ainda gênios das trevas, como disse Jesus, na guerra, ainda das trevas contra a luz. E fica o alerta, todos nós. Mestre querido, agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede da realização deste Evangelho no lar que o Senhor nos ensinou, e nós, como meros aprendizes, humildes aprendizes, fazemos em nosso lar como tal qual o Senhor nos ensinou, para um dia nos tornarmos mestres. Mas por enquanto pedimos apenas força, coragem para conseguirmos a nossa caminhada sem nos deixarmos abater pelas tristezas que nos atingem de um momento ou outro, por aqueles sentimentos ainda de inferioridade que sabemos que é da nossa natureza, ainda imperfeita, mas auxilie-nos sempre, mesmo que esse sentimento nos assole, auxilia-nos para que não nos permaneçamos muito tempo com ele, que façamos as pazes com o motivo pelo qual nos entristeçamos e aprendamos aquilo que necessitamos aprender e que logo conseguimos, com a sua ajuda, segurando as nossas mãos, nos levantar, nos reerguer, aprendendo sempre, caminhando incessantemente. Não nos tire o direito de ser seus aprendizes, de permanecermos, mesmo que imperfeitos, no trabalho que tanto necessitamos, que enquanto estivermos um corpo físico para o trabalho, em prol do nosso reajustamento da nossa evolução, que consigamos permanecer incessantemente, ininterruptamente neste trabalho e que nada, nem ninguém possa nos tirar desse trabalho de evolução. Agradecemos imensamente a todo o amparo e a todo o auxílio que recebemos, que nos foi dado, assim como foi dado também a todos aqueles que nos ouvem. Gratidão, Mestre querido, pela grande oportunidade da vida. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Tenham todos uma excelente noite, uma excelente semana. E eu espero todos até a próxima segunda, com a graça de Deus. Até lá, grande abraço.